Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Guilherme Verano, nós estamos indo para mais um final de ano, Guilherme Verano, e a gente aqui junto de novo. É um casamento, né? A verdade é essa. O projeto começou há mais de 2 anos e a gente sempre frisa, né? Muitas vezes, não que seja fácil, né? Estabelecer um projeto é complicado, mas ele, a partir do momento que ele está estabelecido, muito mais difícil é mantê-lo no ar. E isso a gente vem conseguindo, graças a Deus, é claro, devido aos nossos convidados, aos nossos parceiros e principalmente a parceria de você, telespectador, que interage com a gente, seja aqui através das redes sociais também. Isso é muito bacana, é muito bom. Já são mais de... Tem hora que a gente perde a conta, né? Esse é o 115º programa, se não me engano. Acho que é isso. Então é muito programa, é muito assunto bom, muita coisa interessante e falando basicamente da nossa cidade. Isso aqui é importante, Joseval. É, tudo isso que você falou, mas eu queria só reforçar e já dar aquele olá, aquele alô especial para você, assinando 14, que está nos prestigiando todas as semanas aqui pelo canal 14 da NET, pelas redes sociais. E os programas vão para o ar e os programas dão desdobramento, Guilherme Verano. Nós falamos aqui a semana passada, eu e você num bate-papo, e você me questionou sobre a questão das UTIs. Isso. E as pessoas viram e algumas pessoas me perguntaram como é que está as questões das UTIs em Anápolis, como é que está a questão das UTIs lá dentro do Hospital Evangélico Goiânia de uma maneira geral. E eu quis trazer uma pessoa que trabalha dentro de UTI para estar falando mais um pouquinho de assuntos que nós ainda não abordamos aqui sobre UTI. Nós já tivemos médicos aqui falando de internações em UTI. Eu já tive o prazer de trazer aqui 2 enfermeiras, uma falando de UTI neoped, outra falando de UTI adulto. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Renata. A Renata trabalha numa UTI hoje cuidando de pacientes dos mais variados jeitos, dos mais variados tipos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Renata. Muito obrigada, Joseval. Obrigada, Guilherme. Eu posso começar para a gente quebrar Não, Verano, não, eu quero começar. Não, eu vou começar. Para o ímpar. Não, eu vou começar. Então pode começar. É porque eu quero começar porque eu tô na área de saúde há pouco tempo. Eu sou um cara extremamente eu era criancinha, eu novo, né, Guilherme Verano? Dr. James então, e tal, você nos corredores do hospital, eu lembro disso. Mas eu queria perguntar para a Renata o seguinte: Renata, qual que é o histórico? Como é que surgiu esse negócio de UTI? Eu entendo que UTI não existe desde os primórdios, quando tinha hospital, não. Por exemplo, o Hospital Evangélico Goiânia, quando começou há 93 anos atrás, com certeza não tinha UTI. Por que surgiu esse negócio de UTI, Renata? Bom, as UTIs surgiram porque a gente tem a necessidade de trazer os pacientes mais perto dos nossos olhos. Então, naquele momento que o paciente está com algum sinal alterado, que ele está precisando do médico, da enfermagem mais perto, a gente encontrou nas UTIs um ambiente que a gente conseguia olhar para o paciente 24 horas, que ele está na nossa frente, recebendo os cuidados do médico, da enfermagem e da equipe multi, de forma que a gente consiga, em um momento que ele esteja precisando, agir rapidamente para evitar que alguma coisa aconteça. Sem contar, Renata, Verano e assinantes do 14, que é um ambiente, é uma área fechada, uma área isolada. Além de tudo isso que a Renata coloca, é uma área munida de aparelhos, de equipamentos para dar suporte de vida para esses pacientes. E são pacientes que têm aí que termos uma atenção redobrada, triplicada, o máximo de atenção possível. Ou seja, dentro de UTI, toda a equipe. Da técnica de enfermagem ao médico, da enfermeira nutricionista, do fonoaudiólogo ao fisioterapeuta, todo mundo centrado naqueles pacientes que estão ali naqueles leitos e geralmente sem muitas interrupções, porque às vezes quando o paciente está num leito de apartamento ou de enfermaria, tem horários de visitas mais longos, gente entrando e saindo, não tem muito esse controle, muitas barreiras não. Existe, mas é diferente de UTI. Então, Verano, pode fazer sua pergunta.
O José sempre tumultua o programa, né? A primeira pergunta deveria ter sido minha. Pode, então, perguntar? Tá tranquilo? Não, porque a gente sempre faz uma pergunta aqui, e são vários profissionais que chegam. Não? O que levou você a essa área? Tinha alguém na família já? Porque a gente sabe que é uma área de muita dedicação, de muito sacrifício. Tem gente que pensa, nossa, que glamour, você tá ali o dia todo, aquela coisa, mas a gente sabe que é complicado e sacrificante. O que te levou para essa área, especificamente? A enfermagem é uma área que traz para a gente muita gratidão do que a gente faz. Eu tive, particularmente, uma pessoa que eu admirava muito, que ela era enfermeira, e foi o caminho dela que eu segui. De também ser uma pessoa como eu enxergava que ela era. Uma pessoa amigável, um exemplo para a gente, quando eu era mais nova, e ela era enfermeira, e foi através dela que eu me interessei pela área. Depois que a gente está dentro da profissão, o que nos motiva é exatamente essa questão. Quando a gente vê um paciente entrar numa UTI, por exemplo, ele está grave, com uma doença avançada, ou com alguma condição de doença que a gente precisa tratar, e dentro daquela estadia dele, a gente vê a melhora do paciente, vê ele sair, isso nos motiva dia a dia a continuar. É essa a gratidão que a gente tem pela profissão, de saber que a gente pode fazer o bem por outra pessoa e trazer de volta, muitas vezes, um paciente grave que chega na UTI com uma doença e a gente consegue recuperar, trazer de volta a alegria da família, do paciente. Como isso é bom, né? Gratificante. É gratificante. José, pode continuar o programa agora. Verano, você é um cara especial mesmo. Esse é o tipo de pergunta que tranquiliza o entrevistado. Pois eu queria tranquilizá-la no primeiro momento, você já começou, eu quero te pedir perdão, Verano. Tá perdoado. Renata, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Queria que a gente desmistificasse um pouco aqui que o TI é o lugar que as pessoas vão para morrer. Que o TI é o lugar que tem infecção hospitalar de mamana caducando. Foi para UTI, morreu. Foi para UTI e morreu. Foi para UTI é para pegar uma infecção e vai morrer do mesmo jeito. Ele vai ter a melhora da morte e depois morre. Não é? É claro que o paciente que está na UTI, às vezes a probabilidade de óbito é muito maior, porque já está ali, porque tem que ter cuidados especiais mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Realmente as pessoas, quando ficam sabendo que algum parente vai para a UTI ou algum conhecido, elas se assustam, porque acham que o ambiente é para morrer. É pelo contrário. A UTI é um ambiente que foi feita para que a gente consiga dar o de melhor que o paciente pode ter dentro do hospital, sendo aparelhos, medicamentos, o tratamento da equipe, e que a gente consiga recuperar o paciente. É lá que a gente tem a oportunidade de recuperar a vida desse paciente, a saúde dele, e é um ambiente controlado. O médico 24 horas lá dentro, a enfermagem 24 horas lá dentro. E, ao contrário do que muita gente pensa, que o paciente da UTI está sempre inconsciente, que ele não está sentindo o que está passando com ele lá, o paciente da UTI ele também se alimenta, ele também toma banho, ele também conversa com a equipe. A gente não tem só pacientes que estão inconscientes. Lá dentro a gente tem pacientes que podem estar como a gente, ter uma doença grave que precisa de um tratamento intensivo. E é só lá dentro que a gente vai conseguir isso. Então a gente consegue... Claro que nem sempre salvar a vida desse paciente, mas a gente não mede esforços para que a gente consiga recuperar a saúde dele. Pelo contrário, a UTI é um lugar de recuperar a saúde e não de morte. Quando a gente pensa nisso, é claro que algumas vezes a gente perde alguns pacientes, mas a gente também fica triste, porque não é a nossa meta lá dentro. A nossa meta é conseguir que o paciente se recupere. Então, a gente se entristece quando um paciente morre, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê um paciente sair de lá de dentro, muitas vezes melhor do que ele entrou, porque por todo aquele processo de tratamento que ele passou, a família envolvida no cuidado, torcendo pelo paciente, e a gente, enquanto equipe, a gente vibra com essa conquista, mesmo que às vezes pequena do paciente. A gente quer que ele saia de lá bem. E é por isso que a gente trabalha, e não pela morte. A morte é uma consequência, às vezes, de uma doença mais grave, uma doença mais séria que a gente não conseguiu recuperar. Dentro do que você nos coloca aqui, e pelo dia a dia, a gente está junto vivendo isso no dia a dia, eu vejo, Verano, que o profissional que trabalha na UTI, independente de qual é a função dele lá dentro, ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande.
Porque a Renata falou que a gente vibra com as vitórias, mas a gente se entristece com os óbitos, com as derrotas, com as perdas. Exatamente. Não é isso? E você que está ali dentro, junto com as suas técnicas, com a sua equipe, com médicos, com enfermeiros, fonos, a equipe multiprofissional de uma maneira geral, tem momentos que, para sacudir a poeira e dar a volta por cima, não é fácil, né? Não é fácil, principalmente porque alguns pacientes ficam muito tempo com a gente. A gente tem alguns casos de pacientes que permanecem um longo período, que a gente está em contato com ele todo dia, com o paciente, com a família, e a gente espera que ele melhore. E quando não acontece isso, a gente também fica triste. Mas a gente entende que é um processo. Mas, pelo contrário, eu gosto de falar de quando a gente fica feliz, a gente comemora muitas vitórias. Recentemente, nós tivemos um paciente que ficou internado na UTI mais de 40 dias. A gente torcia pela recuperação dele. Em alguns momentos, a gente acreditou que não ia dar certo, mas quando a gente viu a oportunidade que esse paciente melhorou e a gente podia mandar ele para o quarto, nós não medimos esforço. A gente chamou a família e fizemos uma festa para ele sair da UTI, que aquele dia ficasse marcado para ele como um novo dia, né, de recuperação e de vitória dele, da família e da equipe. Então, a equipe fica muito satisfeita. É um gás que a gente tem a mais para a gente continuar no dia a dia com esse tratamento, e as famílias ficam marcadas, com certeza, porque todos os dias eles estão lá também, aguardando o momento da visita, aguardando o momento do médico que vai passar o que aconteceu. Nós, da enfermagem, também, a gente procura trazer a família o mais perto que a gente puder, para eles poderem participar também desse momento. E no momento da alta é só alegria, porque era aquilo que a gente estava esperando, a alta do paciente da UTI. José Val, até uma pergunta. Eu tive recentemente visitando as novas instalações da UTI do Evangélico, quando estavam praticamente prontas. As pessoas sempre têm a sensação de UTI, o ambiente frio, distante, sem calor humano. Essa coisa de tentar trazer a família, isso é muito do calor humano para a pessoa ali, e ajuda, assim, psicologicamente, e eu diria que psicológico é fator fundamental, tanto para a família que está sofrendo e para o paciente ali também? Com certeza, porque a gente tem que ter também o incentivo da família, né? E eles também têm que sentir segurança com a gente. Nem sempre a gente consegue pôr a família lá dentro o tempo todo. Esse estigma de que a UTI é um ambiente frio, que as pessoas não são calorosas, é porque lá, pensam, são vários pacientes precisando da gente. No ambiente de maior asepsia ainda possível. Sim, né? E a todo momento os pacientes têm que fazer exames, procedimentos curativos, têm que ser avaliados pela equipe. Então, a fonoaudióloga está trabalhando, a nutricionista, a enfermagem. Para você ter uma ideia, a enfermeira lá dentro, ela precisa ter controle de todo o ambiente, material, medicamento, exame, fazer uma programação dos pacientes. A gente discute todos os casos, todos os dias, para que a gente possa combinar o que o paciente precisa, o que a gente precisa fazer para ele melhorar. Então, como são muitos pacientes e todos eles dependem muito disso, às vezes sobra um espaço pequeno para que a gente consiga abrir para a família, mas é porque a gente realmente está lá dentro trabalhando o tempo todo em benefício do paciente. Banho curativo, trocas, a enfermeira e a enfermagem trabalhando o tempo todo, a equipe. Então, por isso que às vezes transparece essa ideia, mas na verdade não. Se a gente pudesse trazer eles mais perto toda hora, mas a gente não consegue, porque a gente tem esses momentos que a gente precisa fechar, fazer o que precisa fazer, seguir os procedimentos, para depois trazer a família e eles encontrarem o paciente na melhor condição possível. Por exemplo, se tiver uma intercorrência, a gente não consegue, né, tirar a família correndo. Então, é melhor quando tiver tudo apto para eles entrarem. Mas a ideia é trazê-los mais para dentro da UTI quando a gente pode. E sempre que a gente pode, a gente combina com a família. Vem no horário da visita, traz aquele primo que mora longe, aquele filho que ainda não veio na visita. Então, a gente está tentando devagarzinho melhorar essa questão também. Humanização mesmo. Humanização. Eu vou pontuar duas falas, uma do Verano, outra sua, a Renata. Quando você falou do paciente de 41 dias lá, na última bate-papo meu e do Verano aqui, a gente pontuou algumas coisas que a gente ultimamente tem colocado em foco lá dentro do Hospital Evangélico, dentro
do trabalho focado, centrado no paciente. Esse paciente, por exemplo, Guilherme Verano e assinantes do 14, que teve alta após 41 dias dentro da UTI, foi feita uma farra, balão, parabéns. Virou festa, né? Graças a Deus. Mas é uma vitória, claro, não é? E a gente tem visto que muitos hospitais têm trabalhado isso. Isso faz parte da humanização. Celebrar a vida, né? Celebrar a vida, mostrar para o paciente a importância dele, da vida, mostrar para a família a importância daquela pessoa, para a nossa equipe, consequentemente para a família também. Às vezes, muitos filhos, Guilherme Verano, e muitos netos, mas mais filhos, começam a enxergar e reconciliar com pais e mães em momentos que pais e mães vão para a UTI e que eles veem a morte perto dos seus entes queridos e eles refletem e às vezes perdoam e reconciliam. São momentos interessantes. Então, fiquei feliz de ver isso também na nossa instituição e vamos fazer isso mais vezes. Estamos motivando as equipes a fazerem isso, porque a gente entende que isso aí é extremamente importante. E dentro do que você falou, Guilherme Verano, dessa questão do ambiente frio, a gente já vê mundo afora, Brasil afora, muitas UTIs que permitem que o acompanhante, o familiar, fique na UTI o tempo todo. Ou seja, são espaços maiores, por exemplo, na nossa unidade, que é o Hospital Evangélico Goiano, nós ainda não temos esses espaços. Um espaço que dá a condição do paciente estar ali com todo o equipamento e todo o cuidado e ter uma poltrona ao lado ou um outro leito ao lado. Geralmente é uma poltrona com a televisão, com um conforto a mais, mesmo o paciente estando em UTI. Então a gente já vê isso em vários hospitais. Brasília tem isso, Goiânia tem isso, São Paulo tem isso, alguns hospitais têm isso. Se chama a humanização dentro da unidade hospitalar, em especial dentro da UTI. Nós temos um projeto de uma nova UTI dentro do Hospital Evangélico, que nós já vamos acolher esses leitos com acompanhantes mais tempo, esses leitos humanizados de UTI. É importante dar essa informação para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Renata, você falou aí, sempre está trazendo nós, esse nós, essa equipe que está lá dentro, que a gente já pontuou aqui, que vai da técnica enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, não é? Então, assim, é uma equipe grande e uma equipe que tem que se interagir bem. Como é que é essa interação? É uma equipe grande. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, muita gente para tratar daquele paciente, né? Então, todos os dias a gente discute, a gente tem, em cada leito, a gente passa em cada paciente e vai conversar sobre aqueles casos. Então, a fisioterapeuta fala a opinião dela, a enfermagem, a opinião nossa, o médico, a conduta. E nessa discussão, nesse espaço, a gente consegue, às vezes, ver o que um profissional não conseguiu ver no outro. Então, a gente complementa as ações, sugere mudanças e faz com que aquele momento seja importante para a gente cada vez mais conseguir melhorar o que o paciente está recebendo lá dentro. Então, é um momento realmente de interação entre todas as equipes. E é muito bom porque também a gente interage com as outras profissões e um complementa o outro. Né? E conhecimentos vão sendo repassados. Ali ninguém sabe tudo, né, em última instância. Né? E cada profissional tem seu papel. Claro. O fisioterapeuta trabalha a parte da respiração, da fisioterapia motora. O médico, as prescrições de medicamentos que vão ser feitos, os exames. A enfermagem que faz todos os procedimentos, os banhos, alimentação, curativos. A nutricionista, a dieta. Então, o que o paciente vai receber de alimentação lá dentro, a nutricionista que está prescrevendo. A fonoaudióloga avalia se o paciente tem condições de se alimentar. E a enfermeira gerencia todo mundo. A enfermeira propicia que tudo isso aconteça, né? Os exames, a alimentação.
organizando o ambiente. Mas até dentro disso aí, a gente falou do aspecto psicológico, muitas vezes é pesado. Na alegria e na tristeza. Sim. É difícil, mas é a vida. E tem o aspecto físico também, porque muitas vezes é desgastante. Com certeza. Paciente, você tem que manipular, você tem que, às vezes, dar banho, você tem que virar numa cama. Como vocês lidam com isso? E eu falo a questão física de vocês mesmo. Não, com certeza. Os pacientes, eles estão numa condição, né? Estão debilitados. Geralmente precisam muito da gente, né, para fazer os procedimentos, os cuidados básicos. E a enfermagem trabalha sempre em equipe. Se a enfermagem não tiver em equipe e a fisioterapeuta próximo para a gente poder fazer as coisas juntos, aí ninguém consegue fazer nada. Então, é sempre uma dupla, um trio trabalhando, junto à fisioterapia. E compartilhar o desgaste físico. O desgaste, assim. Mas principalmente, né, a motivação. Não, a gente vamos fazer. Vamos fazer. E sempre em dupla, em trio, em equipe, porque isso é o mais importante também lá dentro, né? Interagir, a interação entre as pessoas lá dentro para que a gente possa fazer acontecer, né? Nós podemos dizer, dentro do que você disse agora para nós, que a enfermeira é que dá o tom dentro do ambiente? Eu vou ser suspeita para falar, né? É a chefe. Mas né? eu vou ser suspeita para falar. Porque o médico está ali, eu acho que a conduta médica, Sim. né, que é a conduta mais importante, não sei se o termo mais importante, todas as condutas Claro. são extremamente importantes, né? Mas assim, o tom no tratamento do paciente é o médico que vai estar dando. Mas quando eu dizer dar o tom, é porque a enfermeira que tem a visão geral do ambiente no Ou seja, todo. gerenciamento. Gerenciamento. Eu digo isso porque quando a gente que é gestor hospitalar, quando você vai tratar do dia a dia dentro de uma UTI, em todas as situações da higienização, aos indicadores, se os equipamentos estão funcionando direitinho, se a equipe de enfermagem tá tudo certo, é com a enfermeira, tem uma série de coisas. A equipe da Renata lá no hospital hoje, se você agregar tudo, são 50 pessoas, não é? Ou quase 50 ou mais, um pouquinho de 50 pessoas. Então tem gente que adoece, que não vai trabalhar, tem um equipamento que precisa de uma manutenção que para, tem uma queda de energia que o gerador entra e a energia oscila, e você tem um problema com o equipamento. Então é uma série de coisas. O termo correto é o que o Verano colocou. Quando eu disse dar o tom, é porque é a enfermeira que gerencia todo esse processo, não é, Renata? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que a enfermeira e a equipe de enfermagem são o coração da UTI, né? Batem para que tudo aconteça. A enfermeira, porque ela gerencia tudo isso. Mas nós enfermeiros também, sem a equipe de enfermagem, a gente não consegue executar aquilo que a gente planejou. Então, enfermeiros e técnicos de enfermagem são essenciais para que tudo isso aconteça. O enfermeiro, porque ele consegue organizar e ver todos os pacientes como um todo, e a enfermagem, porque está ali o tempo todo prestando cuidado, fazendo a medicação que o médico prescreveu, dando o apoio que o paciente precisa, alimentação, o banho. Então, juntos eles conseguem fazer com que tudo isso aconteça. Se não tiver uma interação boa, também não acontece. Então, a enfermeira e a equipe de enfermagem trabalham em prol de que tudo isso possa acontecer no tempo certo, no momento certo, do jeito que o paciente precisa. Agora, Joseval e Renata, a gente sempre que fala em enfermagem, a gente vê uma profissão quase exclusivamente feminina. Falou enfermagem, lembra-se sempre da figura da enfermeira. Mas está cada vez mais comum homens aparecerem para a profissão também? A enfermagem, como um todo, enfermeiros e técnicos têm ganhado seu valor, né? Porque, visto que a gente faz parte do cuidado do paciente e sem a enfermagem, a gente não consegue prestar esse cuidado. Sem a enfermeira, a gente não consegue organizar o que vai ser feito. Com relação a ter homens na enfermagem, eu acredito que aumentou sim. A gente vê mais homens, né, trabalhando na área da enfermagem, tanto enfermeiros quanto técnicos, e a própria profissão tem se tornado com menos estereótipos, né? Porque a gente fala sempre de machismo, feminismo, parece assim, é um ambiente exclusivamente feminino. Na verdade, antigamente a enfermagem era tida como uma profissão menos reconhecida, né? Por serem das
senhoras que serviam. Aí gera um machismo mesmo. Isso. Só vai Hoje ser não, mulheres. é uma carreira que necessita estudo, o enfermeiro faz a faculdade, o técnico tem que fazer o curso técnico. É uma carreira reconhecida, né, no mercado de trabalho. Então se tornou atrativa Sim, de todas as formas. Sim, atrativa, porque o reconhecimento que a gente tem tido pelas nossas classes e pelas pessoas, pela população, de que sem a enfermagem a gente não tem saúde, né? Sem a enfermagem não tem hospital que funcione, não adianta, porque é a enfermagem que consegue fazer tudo isso. E o estigma homem-mulher, em todas as áreas, a gente tem visto que tem melhorado, né? A enfermagem, ao contrário, tem trazer mais homens, trazer né? homens. E até mesmo a questão física facilita a presença de um homem também, né? Também. Sem ser machista nem nada, só falando da questão física mesmo, Sim. puramente dita. Eu estou olhando aqui nos nossos arquivos aqui, tem gente aqui pedindo para a gente falar de visita. Visita. Isso é sempre encrenca, né? Eu lembro da enfermeira Sônia falando que o pessoal queria chegar com churrasquinho, com flor, né? Isso no hospital, né? Isso. Com flor, com pamonha, com churrasquinho, isso. por mais que a gente queira. Mas a abordagem aqui que o nosso assinante, as pessoas que nos acompanham, o nosso projeto, tanto no rádio ou na TV, a abordagem aqui quanto à visita, é perguntando, Renata, por que as visitas são tão rápidas? É isso que eu falei. Lá dentro, as coisas não param, né? O tempo todo, os pacientes, exame, procedimento, banho, curativo, enfermagem, físio, todo mundo trabalhando. E aquele momento da visita, a gente para tudo para receber os familiares, né? Então, é o momento que a gente quer deixar eles o mais à vontade possível do lado das pessoas que eles gostam. Então, é o momento que a UTI para. Realmente tem que ir, né? Realmente tem que dar um tempo. E aquele momento não pode ser muito longo. Não pode ser muito longo, porque tem outras coisas que a gente precisa fazer. E também a gente entende que não pode ser muito curto, porque não dá tempo de... Mas mensurando o tempo, seria quanto? Olha, a gente tenta... Ali a gente tem mais ou menos 1 hora que a gente consegue. E aí, nessa 1 hora, a enfermagem conversa, o médico conversa, os familiares, né, ficam próximo daquele paciente, daquela pessoa querida, mas é porque a UTI para. Nesse momento que as famílias... É o momento de cuidar da família, na verdade. Acho que seria mais ou menos um termo. A família vai para a UTI, A família vai para a UTI. Então, a gente para tudo, porque a gente respeita a família estando lá dentro, claro. E aquele momento que é único para eles esperam o dia todo para que chegue aquele momento. Então, a gente para tudo, recebe as famílias... E depois a gente volta, a gente tem mais um monte de coisa para fazer, um cuidado para prestar. Porque o paciente que está lá dentro, ele está lá dentro porque ele está com risco de desenvolver alguma coisa ou ele já está muito grave. Então, a gente também não pode parar muito tempo, né? A gente tem que continuar o que a gente estava fazendo. Então, a equipe para naquele momento, recebe a família e depois a gente continua de novo o que a gente estava fazendo. É interessante, Verano, que a gente recebe, às vezes, na direção... Algumas famílias, ainda bem que isso é exceção à regra, né? As pessoas nos procuram e dizem, escuta, eu fui lá na UTI visitar meu pai agora, ele está amarrado. Por que amarrou meu pai? Ele está com uma mancha roxa no braço lá. Será que essa enfermagem está cuidando ou está judiando? Tem. Né? Você tem essa coisa, né? As pessoas... E é normal. É normal. Eu estou fazendo, fazendo essa colocação aqui agora. Tem muita gente que entende, a maioria entende. Ainda bem que a maioria entende, né, Renata? Mas tem gente que vai questionar. Não, eu falei com a enfermeira, para ela parece que está normal meu pai estar amarrado lá. Fala dessa questão da contenção, por que tem que acontecer, como é que acontece, de todos os cuidados que vocês têm com esses pacientes. É uma questão difícil mesmo, porque, como a gente já falou aqui, o paciente que está lá na UTI, ele está com dreno, com sonda, às vezes ele está entubado, recebendo um monte de medicações pela veia, e isso não é normal, né? O nosso dia a dia a gente não está assim. Mas quando a gente está doente, o paciente não faz de propósito, na verdade, é inconsciente, a gente quer tirar, né? Isso não me pertence. Então, eles agitam, eles tentam tirar o acesso que está recebendo a medicação,
tubo do ventilador, e isso atrapalha o tratamento. Pode ser até fatal, né? Pode ser fatal para o paciente. Então, a gente também fica nesse, será que eu amarro, será que eu não Fica amarro? com dor no coração também, a gente também sente, mas a gente sabe que se a gente não fizer aquela proteção para o paciente, porque, na verdade, é uma contenção evitando um dano, a gente não quer que isso aconteça, mas o paciente não tem culpa, ele não entende, ele quer tirar. Então, a gente precisa, às vezes, conter. E, às vezes, a contenção, ele continua agitando, às vezes, machuca. Mas não é de propósito, né? Não é intencional. A intenção é que não atrapalhe o tratamento. Porque se ele tirar uma sonda, um dreno, um catéter, a correria é grande, a gente precisa fazer de novo. Então, é no intuito de proteger o paciente de algum dano. E, às vezes, acontece, fica roxo, a família chega, não gosta, mas conforme o paciente recupera a consciência e a gente pode tirar, a gente vai lá, conversa, explica e tenta mostrar para ele que aquele momento para ele é importante. E devagarzinho a gente consegue sucesso nisso. Nem todos os pacientes ficam amarrados, mas é para proteger mesmo, né? Só por isso. Eu vejo assim, a gente visita como gestor, visita a UTI, não tem como não visitar, né? Às vezes até visita como amigo de pacientes, amigo da família de pacientes, essa coisa toda, mas a gente está na UTI sempre também olhando as coisas da gestão. E ao entrar na UTI por um motivo ou outro, a gente vê muitas atitudes interessantes dos profissionais que ali estão no trato com os pacientes, em especial das técnicas de enfermagem, das enfermeiras, das fisioterapeutas, que põem a mão na massa ali mesmo, não é? E quando a família entra, geralmente é um momento que está tudo muito esperando a família, como a Renata falou. Mas você, quando entra em momentos, nesses momentos de visita, que está ali dando um banho num paciente, trocando um paciente, não é? Fazendo algum tipo de assistência no paciente que tem que ser feito, que não é fácil, porque tem gente que está ali inconsciente, né? E você ainda vê uma enfermeira calçando a meia e acarinhando um pé de um paciente. Detalhe, assim. Tem nada a ver com ela, não é pai, não é tio, é o paciente dela. Às vezes uma enfermeira, paciente com um tubo na boca, a enfermeira passando a mão na testa de um paciente. Eu só estou fazendo essa abordagem, dando esses testemunhos aqui para perguntar para a Renata o seguinte: existem muitas atitudes positivas dos profissionais dentro de UTI e que eu acho que isso impacta para o paciente, não impacta? Com certeza. A gente trata com carinho, a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente vibra com as conquistas dos pacientes, mas a gente cuida mesmo como se fosse um parente nosso, porque é uma vida, é uma pessoa que está ali. Então, eu também observo muito isso, quando tem alguém passando a mão, fazendo um carinho, hidratando, passando um creme, colocando uma meia, é uma preocupação que a gente tem, né? Então, a gente está lá dentro, cuidando dessas pessoas 100%, assim, sem esquecer de nada. Dando carinho, dando a meia, dando a alimentação, a medicação, fazendo alguma coisa que aquilo vai, talvez não vai impactar, como ele falou, no tratamento. Mas o paciente, quando ele acorda, ele vê que ele está vestido, ele está de meia. Está higienizado. Está higienizado. É importante, né? A gente manter dignidade, né? O quanto mais próximo do real a gente conseguir deixar esse paciente lá dentro, vestido, de meia, penteado. E a enfermagem faz isso com muito carinho e a gente consegue observar isso no dia a dia. A gente trata como se fosse alguém da nossa família, com certeza. Em relação à família, que a gente estava falando, aquele momento de visita, existe uma orientação especial para a família? Porque a gente vê muitas visitas em quarto, em apartamento, que o pessoal falta fazer batucada, né? Na UTI, de fato, não dá. Mas a gente faz assim nesse tom de brincadeira, mas tem gente que se excede. Como lidar com isso aí, estabelecer os limites ali, para não perturbar, seja o seu próprio parente ou as outras pessoas? É uma questão importante. Acontece mesmo. Às vezes acontece de algumas pessoas quererem filmar, tirar fotos do ambiente, e isso não pode, né? Então, quando está lá dentro, é um ambiente controlado, o paciente às vezes está inconsciente, ou mesmo que ele esteja consciente, é um momento de
como que se diz assim, é um momento de delicado para ele, né? Tem que ser tratado de uma forma, porque hoje com as redes sociais, todo mundo eu quer... não TI aqui, gente, né? E tem, então, né? É muito fácil mandar uma foto. Então, eles querem distribuir. Olha, ele está bem, eu tirei uma foto. Mas isso é uma coisa que, para a gente, é indelicado. Lá dentro, a gente, às vezes, até tem assim, um pouco de receio de falar, olha, não pode. Mas, realmente, porque é um direito também do paciente se resguardar. Né? Então, esse é um momento complicado, mas que a gente consegue, no dia a dia, lidar com isso. Graças a Deus, as pessoas não se importam quando a gente pede para não tirar. Bom senso, né? Bom senso. Mas lá dentro não é proibido conversar com o paciente, dar uma risada, tornar aquele ambiente agradável, principalmente quando o paciente interage. Quando o paciente não interage, é muito importante a família conversar com o paciente, colocar a mão, dizer que está lá, que está esperando, às vezes fazer uma oração. As próprias famílias interagem entre si ali, um querendo saber como está o outro. A gente tem lá fora um ambiente onde eles se sentam e coincidentemente, é uma roda, né? Forma como se fosse uma roda, que eles conversam, falam do dia a dia. Até a evolução de cada um, né? Isso. A gente gostaria de implantar um momento das famílias conversarem. É um projeto que a gente tem de criar esse momento para a família tirar dúvida um com o outro. A gente sabe de história de familiares que ficaram amigos, porque conviveram muito tempo ali nas visitas da UTI. Não tem nada que é proibido, né? Pode conversar, pode visitar o outro, desde que com cautela, que não se exaltem, não tem problema. É um ambiente como qualquer outro do hospital, de interação entre as pessoas também. Mas é importante ficar... No limite. No limite. Bom senso. Bom senso. O ouvinte aqui perguntando sobre as visitas religiosas, ela falou a questão da oração aqui agora. Então, já vou estar passando a pergunta aqui para adiante. Renata, na sua opinião, você que está ali no dia a dia, que já faz isso há algum tempo, como é que essa questão do pastor ir fazer uma oração, o padre ir dar uma bênção, isso para o paciente traz um alento, um acalento, uma resposta, uma motivação, uma mistura de muita coisa? Como é que é isso? Não, eu tenho certeza que é muito importante o paciente. A gente recebe, né, as visitas religiosas diariamente. A gente observa quando o paciente, como ele fica feliz em receber aquela visita. E até para a equipe também, a gente se sente confortado de saber que também tem essa questão religiosa, que tem alguém também pedindo interferência para que a gente possa seguir em frente com aquilo que a gente está fazendo. E os pacientes, eles gostam. Principalmente quando eles estão mais conscientes, né? Eles interagem demais com os pastores, com as pessoas que vão lá fazer a oração. É porque tem as pessoas imaginam o TI, Guilherme Verano, algumas pessoas num local, todo mundo inconsciente, não, de forma entubado, ninguém fala com ninguém, né? Geralmente a ideia... Eu posso até contar a história que eu lembro. Claro, deve, Verano. Olha só, em 76, o Nick Lauda, piloto de Fórmula 1, ele faleceu recentemente, mas ele teve um acidente terrível que ele se queimou todo, um outro piloto que acabou salvando. Ele foi para o hospital e a situação dele é tão crítica, e a gente falando de visita religiosa, isso aí já foi o inverso, né? Era tão crítica que o padre foi lá para dar extremoção. Na hora que ele viu o padre, falou, não vou morrer não, manda o padre cair fora que eu vou sair daqui rápido. Ou seja, o padre não precisou nem de fazer oração, ficou com tanta raiva que ele ia lá, puxa vida, né? Imagina, dar extremoção, ele reagiu de tal forma que falou, não vou sair daqui, pode mandar o padre cair fora. E se recuperou, 3 semanas depois já estava correndo, é claro, virou uma lenda viva do automobilismo. Né? É claro que tem os pacientes que vão a óbito dentro da UTI, que recebem as visitas religiosas para isso. E isso também é um momento importante para a família. Não, sem dúvida, eu estou contando para a família, para o paciente também, né? Pelas crenças que cada um tem. Sim. Então, aquele momento também a gente, na medida do possível, quando não tem restrição, né? Se o paciente está muito grave, a gente já viu que não tem mais o que fazer, a família pergunta, posso trazer o padre? Com certeza, não tem dúvida nenhuma, né? Mas aí, quem sabe acontece alguma coisa dessa, né? Estão pensando que eu estou morrendo? Não estou, não. Manda o padre cair fora que eu vou sair daqui. Ô, Verano, Renata, a gente precisa fazer um esclarecimento aqui para o nosso público,
Porque as pessoas cobram assim, escuta, eu ia no hospital e sempre tinha aqueles boletins na portaria, grave, estável, grave, não sei o quê. E agora a gente chega lá, não tem mais esses boletinhos. Vocês estão querendo esconder informação? Não é bem por aí. A questão dos boletins também, ela tinha um lado ruim, que a informação é seca, é restrita. Fria, né? Fria, e tem que ser mesmo, é papel, é preto no branco, não é? Mas nós sempre queremos respostas quando os nossos estão internados no UTI. Se a gente puder ter resposta toda hora da Renata, tá bem, melhorou, não melhorou. Todo mundo quer isso, isso faz parte da questão do ser humano. Mas nós começamos a ter muito problema também de dar muitas, de fazer com que rodasse muita informação de paciente. E aí a gente viveu uns momentos de 3, 4, 5 anos para cá, que essas quadrilhas começaram a ligar para familiares, pedindo para depositar dinheiro em conta do paciente que estava no UTI para fazer isso e aquilo. E muita gente desavisada ou desatenta acabou dando muito dinheiro aí para muitos que faziam disso aí o jeito de ganhar dinheiro de forma errada, não é? Muitos bandidos dentro de penitenciárias fazendo essa coisa toda. Então, a questão dos boletins não estarem mais em portarias, em locais de acesso de hospitais, é para evitar esse tipo de coisa. E, por um outro lado, é muito melhor ir na visita, ver o familiar, ter a informação da equipe e transmitir isso para os outros familiares, para os outros amigos, do que várias pessoas terem a informação fria do papel. Grave. Aí, você na cabeça da pessoa vira... Vai morreu. Não é? Então, assim, a gente deveria gostaria de estar fazendo essa colocação aqui, porque, vez ou outra, as pessoas acham que os hospitais não estão querendo sonegar a informação. E não é bem por aí neste momento. Renata, mas nós temos que ir para o final da nossa entrevista e eu queria que você fizesse uma abordagem da seguinte forma. Nós temos muitos jovens que nos ouvem, muitos pais que querem encaminhar filhos para uma profissão, muita gente que está pensando em fazer enfermagem, o curso técnico ou o curso superior. O que você diria para essas pessoas, em especial porque tem muita gente que também tem o dom de ser enfermeiro ou enfermeira, técnico ou técnica de enfermagem de UTI. Tem gente, Guilherme Verano, que não quer sair da UTI. Por mais que seja um ambiente duro, difícil, né, de um cuidado super intensivo com o paciente, de óbito, de vitórias, de derrotas, mas, às vezes, muitas perdas, como se fosse diferente de outros setores do hospital, né? Uma maternidade, você está vendo a gente nascendo. Vida, né? Vida, né? Na UTI já é um outro lado. Geralmente pacientes mais idosos, que é o grande público, né, Renata? Mas tem profissionais que digam, não, eu estou na UTI e eu não me boto em outro local no hospital não, porque eu quero UTI. Às vezes o José Valdo tem que falar, vai para casa um pouquinho, vai descansar. Né? Não quero participar do giro que tem de ir para uma enfermaria, depois passar no centro cirúrgico e aquela coisa. Tem um profissional que gosta de UTI, quer ficar em UTI também. Como tem profissionais que passam e querem ir para outros setores. Mas eu queria que você colocasse assim, você ainda indica a enfermagem e você indica a enfermagem de UTI, porque também tem muita enfermeira que especializa em tratamento intensivo de UTI. Né? Além de fazer o curso superior, faz uma especialização nisso, porque gosta disso, quer ter mais conhecimento nisso. O que você diria para essas pessoas que nos assistem? Vale a pena? Com certeza. A enfermagem, em primeiro lugar, vale muito a pena, porque é uma profissão que a gente tem vários campos de atuação. O enfermeiro pode trabalhar dentro de uma UTI, como pode trabalhar num posto de saúde, numa sala de vacina, num outro hospital em outra unidade, talvez em escolas. Enfermagem é uma carreira... Só com papel? Só com papel. A enfermeira auditora. A enfermeira auditora, né? A enfermeira que dá hemodiálise. Então, a gente tem uma vasta oportunidade de desenvolver atividades.
de UTI, com certeza é um ambiente de muito aprendizado, porque é lá dentro que tem as maiores tecnologias que a gente pode pensar dentro de um hospital. Ventilador, drogas novas, medicações drogas vasoativas, que a gente chama, né, que controlam a pressão, medicamentos para frequência, tudo que tem de novo que a gente pode estudar, lá dentro da UTI a gente consegue colocar em prática. Uma atualização constante Uma também. atualização constante. Então, quem gosta de estudar, quem é curioso, gosta de ver resultado também, porque você vê, ajusta um parâmetro lá do ventilador e o paciente melhora. E a coisa funciona. A coisa funciona. Né? É um lugar que precisa também da pessoa se dedicar. Não adianta querer trabalhar na UTI e não se dedicar. Precisa... Somente pela boa vontade, né? Sim. Então, lá é um ambiente que a gente consegue desenvolver demais o que a gente faz, né? O enfermeiro consegue fazer coisas para o paciente lá dentro que em outras unidades a gente não consegue, né? O cuidado que a gente consegue dar lá dentro. Então, é muito gratificante e é de extremo aprendizado para a gente lá dentro. Então você indica? Com certeza. Hora não indica, né? Todo dia ninguém esquece, né? Hora não indica sim, né? Com certeza. E ainda mais tão jovem, tão doce, né? Não conhecia a Renata, puxa vida. Assim, você ir para UTI é muito ruim, mas se você pegar uma profissional como a Renata para cuidar de você, puxa vida, que alento, que Obrigada. coisa boa. E é claro, todas as outras profissionais já passaram por aqui também. É isso. Então, Verano, termina aí já para final de ano, não é? Natal, ano novo, ano acabando, e a gente aqui tocando. Não, vai seguir, aqui não para, não. Aqui é trabalho. Tocando a nossa missão. Mais uma boa entrevista hoje com a Renata aqui. Eu acho que o nosso público ficou feliz com isso aí também. Renata vai estar conosco também no nosso programa de rádio. Você que nos assiste, se ficou alguma dúvida, encaminhe para nós aí no nosso Facebook, por e-mail, por WhatsApp. Vocês que já têm aí os nossos contatos, os nossos números e os nossos endereços, que a gente faz as perguntas para a Renata também. Renata, muito obrigado, foi muito bom. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. E a gente está aí. Qualquer dúvida, se alguém quiser, então. Já entendi que a gente vai ter mais uma rodada. Não, e outra coisa, pela primeira experiência de entrevista da Renata, claro, tem aquela preocupação que é natural, né? Ela acha muito mais tranquilo lidar com a UTI, com vários pacientes, que a entrevista. Não, é muito mais fácil. Aqui não foi fácil, não. Não, foi muito fácil. Quando o entrevistado sabe das coisas, né, Joseval? E todos que a gente traz aqui sabem muito do assunto, a coisa fica bem mais fácil. É isso. Muito obrigado, Verano. Então tá certo, obrigado Joseval, obrigado Renato e principalmente você assinante do canal 14 da NET, sem o qual, né, seria impossível a execução desse programa, além, é claro, dos nossos parceiros que nos permitem trazer figuras como a Renata aqui para esclarecer dúvidas, tirar dúvidas, isso é muito bom. Então, até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Onquematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Univangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Adriano Coelho, Personal Trainer, Rádio Imprensa 104,9 FM e Canecão, Bar e Restaurante. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.